pessoa muito retraída, muito tímida. E assim, muitos complexos e muito sofrimento interior. Eu tinha muitos problemas na minha família, né? Meu pai era alcoólatra. Eu tinha ódio do meu pai. Eu tinha verdadeiro ódio. Eu queria, se eu pudesse, eu matava meu pai. Ele agredia muito a minha mãe. E assim, eu cheguei na igreja nessa situação. Primeiro dia que eu botei os pés na Igreja da Abolição, que eu comecei na inauguração da igreja, Deus começou a fazer uma obra dentro de mim, que eu gostei daquilo ali, aquele ambiente de fé, aquilo ali me contagiou. Deus mudou dentro de mim, eu passei a amar meu pai. Fui batizada no Espírito Santo, me casei, né? Depois eu tive a minha filha. Hoje meu pai é convertido, minha família está na presença de Deus. Permaneci com muitas lutas, né? Com 13 anos a Renata não quis mais vir à igreja. A Renata começou a mudar. A Renata começou a ir em outra denominação. E lá ela se batizou nas águas. E logo depois a Renata conheceu o meu genro, que é o Fábio. E o Fábio também era de uma outra denominação. Ele chegava na minha casa e brigava comigo porque eu estava ouvindo a mensagem do bispo, porque eu estava ouvindo um louvor, porque eu estava ouvindo uma pregação. Era uma perturbação, ele me perturbava. Se a Renata passasse mal e eu fosse lá na casa deles com água consagrada, ele brigava comigo, me chamava a atenção. Não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. Eu já falei para você, não traz isso para cá, não traz. E a Renata passava mal, eu ia lá ungir ela, orava por ela, ela ficava bem. Mas essa perturbação, se ele chegasse lá em casa, eu estivesse ouvindo a mensagem do bispo, ele falava que dava até vontade de vomitar. Eu era mal educado, eu falava, tira isso aí. E ela na mesma hora não discutia comigo nem nada, contrariada, ia lá, desligava, né, me tratava bem. Eu era o verdadeiro crente possesso, enganado, né? Eu já tinha passado por outras denominações. E aí eu não conhecia a Igreja Universal, nunca tinha vindo na Igreja Universal, eu não sabia nem quem era o Bispo Macedo, mas eu sabia que eu não gostava dele e não gostava da igreja, né? Eu acho que é porque ouviam as pessoas falando, a gente falando, eu cheguei ao ponto de evangelizar na rua pelas outras igrejas e falar assim, procura uma Igreja Universal, uma igreja cristã perto da sua casa e vai lá, mas só não vai na Igreja Universal, não vai lá. Eu lembro que a gente viajava muito nessa época. Toda vez que eu voltava da viagem, minha casa estava toda ungida. Eu via o dedo dela com azeite da Igreja Universal lá, ungido na minha parede. Eu ficava revoltada. Ah, Renata, ela também fica vindo para cá, trazendo essa macumba da Igreja Universal, água consagrada, azeite, não sei o que lá. Eu não gostava. Cheguei a mandar mensagem de outros pastores falando mal da Igreja Universal. Olha aí, ó, você está vivendo na mentira, está vivendo no engano. Coitada. E ela nunca discutiu comigo, nunca ficou chateada. Eu não gostava da Igreja Universal. Mesmo depois que eu saí do mundo e eu fui para outras denominações, eu também continuava me enxergando a Igreja Universal de forma ruim. Até porque até nessas outras denominações, em determinados momentos, em algumas era colocado também como se não fosse correto. Eu me apegava à palavra e assim, eu sempre olhei tanto o Fábio quanto a Renata, sempre vi ele como um alma, entendeu? Olhava para eles como aquele diamante que precisa ser lapidado. Eu evangelizava 1 hora e aí eles falavam de mim à torta e à direita, mas eu fazia o almoço para eles, falava para ele, chega aqui 12h, porque 1 hora eu vou sair. Eles chegavam lá em casa 1 hora. Chegava todo domingo e chegava lá em casa 1 hora. Mas aí o que eu fazia? Deixava tudo pronto para eles, eles almoçavam, depois iam para casa deles. Quando eu chegava em casa eu ajeitava tudo. Isso, e sempre tive a visão que eu tinha dele, principalmente dele, que era o que mais me perturbava, era que ele era uma alma e que mais cedo ou mais tarde Deus ia cumprir. Eu passei por um momento na minha vida em que eu tive síndrome do pânico, né? E eu estava com muitas crises de ansiedade, eu estava com muitos problemas emocionais, eu emagreci muito e eu realmente estava no fundo do poço. E aí eu vim com a minha mãe em uma reunião. E aí que eu conheci o que realmente era uma reunião na Igreja Universal, né? Aí eu vi que era tudo que eu buscava. Venci as crises de ansiedade, a síndrome do pânico, me libertei, me batizei, recebi o Espírito Santo. A minha esposa começou a frequentar e eu comecei a ver a mudança nela, né? Eu ia discutir com ela, brigar com ela, e ela não discutia mais comigo, não brigava mais comigo. Ela tomava algumas medicações, deixou de tomar medicação, e eu comecei a me interessar. Aí ele
foi e falou, queria muito fazer jiu-jitsu. Lá na igreja tem jiu-jitsu. Aí ele, tá, então vê como é que é. Aí quando ela falou que lá na igreja tinha jiu-jitsu, eu falei pra ela, olha, eu vou pro jiu-jitsu, mas nunca vou entrar naquela igreja, hein. Eu fiquei ali fazendo jiu-jitsu durante um tempo, até que um dia eu desejei entrar na reunião e entrei. E nesse dia eu nunca mais saí. Aí tô até hoje. A pessoa que falava mal do Bispo Macedo, chamava ele de Bicho Macedo, não de Bispo Macedo. Hoje em dia, quando eu comecei a viver a fé da Universal, eu olhava para o Bispo Macedo, meu Deus, ele está tão velhinho, mas faça ele viver bastante ainda, porque eu quero ouvir ele muito ainda. E aí eu tô aí até hoje, nós estamos na Universal hoje. De perseguidor, passei a ser perseguido também, porque depois que eu tinha vergonha no início, eu tinha vergonha de falar que era da Universal, fiquei acho que uns 3 meses aqui me escondendo. Quando eu assumi a minha fé da Universal, comecei a falar para as pessoas começaram a se afastar de mim também, mas permaneci e tô aí até hoje, e eu assumo a nossa fé hoje, que nós somos a Universal, e a gente está muito feliz hoje, graças a Deus. Uma família abençoada. Lutas a gente vai ter sempre, né? Mas defendendo a nossa fé aí, com a palavra, crendo que Deus está no controle de tudo. Ver hoje eles aqui, né, na presença de Deus, servindo a Deus, é uma alegria.